Você sabia que você está perdendo a sua vida por causa de uma palavra? Sim, como assim, Michele? E se não der certo? E se não gostarem de mim? E se eu gaguejar? E se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? E por aí vai. Quantos e se's têm roubado o seu sorriso? Quantos e se's têm roubado a sua saúde? Quantos e se têm roubado a sua vida agora? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, diz assim: Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia. E o mais engraçado é que o mal que você talvez está vivendo hoje é bem pequenininho perto do e se que você criou. E quantas vezes você está perdendo a sua vida, você está deixando de compartilhar com as pessoas que você ama, você tem ficado paralisada por seus sonhos e para você por causa desse e se. Mas hoje eu quero trazer para você clareza. O amanhã pertence a Deus e eu quero te ensinar uma técnica para você focar no aqui e o agora. Esqueça o amanhã, para de pensar, para de se preocupar, faça o que você tem que fazer. Uma das melhores maneiras da gente vencer o medo e a procrastinação é a execução. Eu executo, eu não penso, eu vou, eu faço, eu concluo. E quando você começa a treinar o seu cérebro a ser mais ativa, esse IC começa a diminuir. E você começa a perceber que você tem mais autonomia do que você imagina. Quantas vezes eu fiquei presa no IC? Quantas coisas eu perdi na minha vida, mas e se eu não conseguir? E aí eu comecei a fazer um voto comigo. Não importa. E se eu vomitar quando eu for me apresentar? Eu vou vomitar, eu vou levantar e eu vou fazer de novo. E se eu falar errado? Eu começo de novo. E se eu cair? Eu caio e levanto. E se você que está me vendo vê que eu estou falando errado, vê que eu estou tremendo, eu vou vir e eu vou fazer de novo, porque eu entendo que cada dia que eu faço, eu tenho um aperfeiçoamento na minha vida. E aí, eu consegui vencer o e se. E cada dia que passa, eu vou me fortalecendo. A cada dia que passa, eu vou vivendo o mal daquele dia. E sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a me sentir forte. Eu comecei a me sentir capaz. E eu comecei a perceber que muitas crenças limitantes estavam me paralisando. Mas quando eu comecei a me posicionar e a enfrentar, eu percebi que eu era uma pessoa muito incrível, muito além do que eu imaginava. Então essa é a dica que eu deixo para você. Para de focar no e se e começa a fazer assim, se eu tiver que cair, eu vou cair, se eu tiver que vomitar, eu vou vomitar, mas o e se não vai mais me paralisar. O que você escolhe?